A luta da carne contra o espírito. E esse hino, para mim, é maravilhoso. Imagino, às vezes eu penso, né, esse hino cantado, eu não me lembro, a moça que canta, o Will deve lembrar, que é Liberta-me de mim. Isso, esse mistério aí que falou. E essa letra aqui, óbvio, a base dela é o livro de Romanos. É uma declaração introspectiva do apóstolo Paulo. Ele diz assim: não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Aqui já há uma introdução à luta interior e à necessidade do ser humano em ter a graça de Deus. Porque existe algo dentro do próprio ser humano. A Bíblia menciona 3 esferas. A Bíblia menciona o mundo, a Bíblia menciona a carne e a Bíblia menciona o diabo. Paulo está se referindo à carne, à luta interior. Essa carne não é a matéria, mas é a concupiscência. Jonathan Edwards chamava, como a própria Escritura declara em um versículo, a concupiscência do engano, que faz o ser humano achar gostoso aquilo que é errado. Ele mastiga entre os dentes como uma picanha saborosa o pecado, o mal. Isso é uma concupiscência do engano, nos engana. Então Paulo descreve a luta que ele passa no seu interior para combater o desejo pecaminoso que existe dentro de todo ser humano. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois o meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Essa declaração de Paulo é tão profunda. Até aqui são palavras do apóstolo Paulo. A base do calvinismo, por exemplo, é chamado o pecado, ou também chamado pecado original. É o homem entender que todo e qualquer pilar do ser humano caiu. Isso foi a guerra de muitos teólogos durante muito tempo, guerra de vários concílios, aonde admitiam não, nem todo pilar foi derrubado no ser humano. Por exemplo, a consciência não foi derrubada. Bom, Davi disse assim: quem pode lembrar dos seus próprios pecados? Purga-me, Senhor, dos que me são ocultos. Diga-me, pois tu não existe pecados dentro de você que você nem lembra que cometeu? A sua consciência, a sua própria consciência, então, não te enganou? Então Peterson diz: a tua consciência também caiu. Ainda que ela seja um ser operante dentro do teu ser em favor do Espírito, mas ela não é fiel para te dizer: algo em ti está errado. É como se fosse uma ferramenta que ainda está defeituosa por causa da queda do ser humano. Então, quando o ser humano caiu completamente, e só existe uma coisa que salva o ser humano: Amazing Grace, maravilhosa graça de Deus. É ela que resgata o homem, é chamado a remissão de Deus pelo ser humano, a expiação de Deus pelo ser humano, explicada de tantas as formas, com tantos tipos e quantas figuras, como o Filho de Deus descendo para salvar o homem, como a Escritura diz em tantos locais: a salvação vem do Senhor. Mas, Senhor, ao homem isto é impossível. Quem poderá se salvar? Ao homem isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Paulo descreve isso aqui com tanta clareza, com tanta exatidão, com tanta profundidade. Então, liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E aí vem o refrão novamente. Eu queria não cantar esse hino, eu sei que se a Kênia cantasse esse hino seria maravilhoso, mas eu queria recitar esse hino, porque essas palavras do apóstolo Paulo nos levam a pensar: quem salvou o homem? O próprio homem? O seu comportamento, a sua conduta religiosa, a sua performance? Ou Jesus Cristo? Autor, aquele que começa, e consumador
da nossa fé, aquele que consuma a obra, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomia, a afronta, a vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus. E quando a Bíblia diz assentou-se, é porque ele é um sumo sacerdote que se assenta, porque o sumo sacerdote não poderia se assentar, ele oficiava o sacrifício, ele tinha que fazer o sacrifício. A Bíblia diz que Cristo, Yeshua, sentou-se, significa obra consumada, tetelestai, completo. Compreende isso? Não há mais o que fazer, ele fez.